Olá, a história está em todo lugar, né? Nos livros, nos filmes, até no nome da rua que a gente mora. Mas a gente já parou para pensar como é que ela é construída? Nessa análise, a gente vai investigar justamente isso, a gênese do saber histórico. Pois é, como é que essas histórias que a gente aprende na escola, que a gente vê por aí, chegam até nós? Quem é que transforma uns vestígios antigos, uns eventos distantes, no conhecimento que hoje molda a nossa visão de mundo? É essa investigação que a gente vai fazer aqui. Sabe qual a melhor forma de pensar no historiador? É como um detetive do tempo. O trabalho dele vai muito além de só contar o que aconteceu. É investigar, coletar pistas e, no fim, montar o quebra-cabeça do passado para a gente entender como as pessoas viviam e como isso tudo afeta a gente hoje. Só que, claro, esse trabalho de detetive não foi sempre igual, não. O ofício do historiador, nossa, passou por uma transformação incrível ao longo dos séculos. A essência do trabalho não é só narrar, é ir além. É questionar os vestígios, analisar tudo de forma crítica e, talvez o mais importante, conectar os pontos para entender de que forma o passado continua influenciando o nosso presente. E essa linha do tempo aqui mostra essa evolução de um jeito fascinante. Pensa só, até o século XIX, a história era quase uma arte, focada nos grandes feitos de reis e generais. Aí veio um alemão, Leopold von Ranke, e tentou deixar a coisa mais científica. Mas a grande virada mesmo foi no século XX. A história começou a conversar com outras áreas, e o foco se abriu para a vida de gente comum, de minorias, de outras culturas. E no Brasil, essa evolução toda culminou, em 2020, com a regulamentação da profissão de historiador. Ok, se o historiador é o nosso detetive, quais são as pistas dele? Bom, essas pistas são o que a gente chama de fontes históricas. É a matéria-prima de qualquer investigação sobre o passado. Mas o que é uma fonte histórica, afinal? É simples, é basicamente qualquer rastro que a humanidade deixou para trás. Pode ser algo material, que a gente pega, tipo uma ferramenta antiga, ou algo imaterial, que está vivo nas nossas tradições, sabe? Como uma música ou uma festa popular. E essa tabela aqui organiza tudo isso de um jeito bem legal. A gente tem as fontes escritas, que podem ser desde uma lei superoficial até um diário secreto. Tem as visuais, como fotos, filmes. As orais, que são as memórias vivas das pessoas. As materiais, que são os objetos do dia a dia. E, claro, as imateriais, que são a alma da cultura de um povo. E olha só como isso fica concreto com esses exemplos. As pinturas nas cavernas, são os primeiros relatos visuais da humanidade. O Diário da Anne Frank nos dá uma janela para a alma de quem viveu aquele horror. Os quipos dos Incas, que coisa genial! Um jeito de registrar tudo sem usar a escrita como a gente conhece. E a tradição oral? São verdadeiras bibliotecas vivas, passando conhecimento de geração em geração. Beleza, mas achar a pista é só o começo da investigação. O verdadeiro trabalho do detetive da história está na interpretação. E é aqui que a coisa fica interessante, porque uma mesma fonte pode contar histórias muito, mas muito diferentes. Aí fica a pergunta, né? O significado de um documento é fixo, imutável? A resposta, como a gente vai ver agora, é um sonoro não. O sentido de uma fonte é construído, e essa construção depende muito das perguntas que a gente faz para ela no presente. Para entender isso na prática, vamos pegar um caso super famoso, a Carta do Pero Vaz de Caminha. Pensa só, em 1500, quando ela foi escrita, o foco de Portugal era o comércio com as Índias. A carta nem teve tanto impacto assim. Na verdade, ela ficou esquecida num arquivo por mais de 200 anos. Só lá no século XIX, quando o Brasil ficou independente e precisava criar uma identidade nacional, é que foram lá, resgataram a carta e a transformaram nesse documento fundador, ou seja, a importância dela foi construída muito tempo depois. E este slide aqui ilustra o ponto central de forma perfeita. De um lado, tem a visão da carta como a certidão de nascimento do Brasil, um símbolo de orgulho. Mas do outro, se a gente ler a partir da perspectiva dos povos originários, o mesmo documento é visto como o anúncio de uma tragédia, o início de um processo de violência e perda. A mesma fonte, duas verdades, dependendo de quem lê e de qual história se quer contar. E a coisa fica ainda mais fascinante. Pega só isso. Até um documento que a gente sabe que é falso, como os diários de Hitler, vira uma fonte histórica super valiosa. Ué, como assim? Não é para entender o Hitler, claro, mas sim para entender a sociedade dos anos 80 que criou, que vendeu e que acreditou nessa farsa. A própria falsificação vira uma pista, não sobre o passado que ela diz descrever, mas sobre o presente que a produziu. Incrível, né? Bom, agora vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como essa necessidade de registrar a história apareceu em diferentes culturas pelo mundo. Afinal, por que os povos registravam sua história?
As motivações, no fundo, são bem parecidas em todo lugar. Era para legitimar o poder de um faraó, mostrando a força dele em pedra. Para organizar a sociedade com leis e registros de comércio lá na Mesopotâmia, para preservar uma identidade cultural, como nos textos religiosos, ou até para educar as novas gerações, como faziam os gregos. Registrar é uma necessidade humana fundamental. E os formatos desses registros são de uma diversidade incrível, cada cultura com seu jeito. A gente tem os tabletes de argila da Mesopotâmia, os hieróglifos gigantescos do Egito, feitos para durar para sempre, os registros super detalhados dos historiadores da corte na China, e os códices maias e astecas, cheios de desenhos e escrita. Cada povo achou sua tecnologia para deixar sua marca no tempo. Ok, então o que tudo isso nos mostra? Qual é a grande lição sobre a natureza do conhecimento histórico? Olha, essa frase aqui resume a ideia central de forma perfeita. A história não é um álbum de fotografias empoeirado e fixo. É mais como um canteiro de obras, sempre ativo, onde o conhecimento está sendo constantemente construído e reconstruído. O ponto-chave, então, é este. O passado em si não muda. O que aconteceu, aconteceu. Mas a nossa compreensão sobre ele está sempre em movimento. Cada nova geração olha para trás com novas perguntas, com outros valores e com novas ferramentas, e acaba descobrindo outras camadas de significado naquilo que já passou. Isso tudo nos leva a uma reflexão final e bem poderosa. Nós hoje, aqui e agora, com nossas fotos, nossas mensagens, nossos vídeos, nós somos os produtores das fontes históricas do futuro. Somos nós que estamos deixando as pistas para os detetives do tempo que vão tentar nos entender. Então, a pergunta que fica é: que história nós queremos ajudar a contar para as próximas gerações?